Lucas capítulo 13, leremos do versículo 1 até o versículo 5. Lucas 13, de 1 a 5. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala ao coração da tua igreja. Estamos aqui para ouvir a doce e incomparável voz do Senhor. Quando o Senhor fala, nós discernimos bem. Se eu falar por mim mesmo, ó Deus, o que eu falarei aqui pode ser completamente inútil. Estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. Que o teu servo, ó Deus, desapareça, que somente Jesus possa resplandecer. Fala, papaizinho, ao coração da tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é uma tendência muito forte nossa, natural, nós queremos criar, às vezes até forçando a barra, uma relação de causa e efeito para todas as coisas. Essa semana a gente ficou meio horrorizado com a notícia de uma vereadora lá, acho que no interior do Nordeste, atrelando a questão do autismo do filho, de um desafeto, a um tipo de punição, de juízo de Deus. Aquilo soou muito mal, aquilo chocou muita gente, escandalizou muita gente com razão. Mas isso é mais comum do que a gente imagina. Com muita facilidade nós vamos fazendo essas assimilações. Eu tenho batido muito nessa tecla aqui com os irmãos. Um dos textos que eu gosto de me referir bastante é o texto de João, capítulo 9, que fala sobre a cura de um cego de nascença, e perguntaram para Jesus: quem foi que pecou? Foi esse ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus responde: não foi ele nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. Pastor, então o senhor está dizendo com isso que não existe consequência, não existe efeito e resultado nenhum por causa do pecado? Eu não estou falando isso, é invenção de sua cabeça, se você pensou assim. Existe sim. A Bíblia fala, por exemplo, em Romanos, que o salário, o resultado, o pagamento, a consequência do pecado é a morte. É uma consequência natural por causa do cometimento do pecado, a consequência da morte, da destruição. O pecado gera tudo isso. Mas esse texto aqui de Jesus é um texto muito importante para nós. Ele lança muita luz sobre a nossa cabeça, ainda mais nos dias em que nós estamos vivendo. Qualquer coisa que acontece, o pessoal imediatamente assimila. Está vendo, está vendo, está vendo, as profecias se cumprindo. Está vendo o que está acontecendo em Israel? As profecias se cumprindo. Eu já tentei lançar um pouco de luz para vocês, falei que é importante para conhecimento você casar, encaixar conhecimento teológico com conhecimento histórico. Você, por exemplo, entender a doutrina do dispensacionalismo. Nós, em regra, não somos dispensacionalistas, a gente não crê dessa forma, nós não cremos em dispensações. A gente não crê, por exemplo, quando eu digo a gente, eu digo nós batistas, em regra, por declaração doutrinária e teológica, a gente não acredita nessa ideia das dispensações, como muitos acreditam. Então nós cremos que Israel tem o seu valor simbólico bíblico, teve o seu valor histórico, mas não é da forma como alguns veem. Então muita gente vê, por exemplo, alguém tropeçando na rua, tem meme na internet que diz assim, né? A pessoa sente alguma coisa e a avó diz: também não lê a Bíblia, não vai para a igreja, consequência natural, consequências naturais. Nem tudo é uma consequência natural do juízo de Deus, do pecado sobre a nossa vida. Algumas coisas são. Mas eu gostaria de meditar com você, aqui nesse texto bíblico, para uma advertência que Jesus está nos fazendo. É como se fosse, por exemplo, um conflito que está acontecendo lá entre Israel
e aquele que seria o povo palestino, ali com o Hamas, e quem está ali ao lado, por exemplo, no Egito, estivesse observando de camarote e pensasse, e pudesse pensar mil hipóteses do porquê aquilo tudo está acontecendo. Aquele juízo se abatendo sobre Israel e sobre a faixa de Gaza. E elas podem dizer mil coisas. Isso aqui é culpa dos Estados Unidos, isso aqui é culpa de Satanás, isso aqui é culpa de Israel, isso aqui é culpa do Estado Islâmico, isso aqui é culpa do Hamas, isso aqui é mil desculpas. Jesus, ele sabe que tudo isso tem um valor. Então ele joga um balde de água fria em cima daqueles que lhe procuravam e começavam a lhe falar sobre os últimos acontecimentos. Ele corta, aquele corte tramontina assim, de imediato. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Porque havia pelo menos dois líderes muito fortes naquelas imediações. Herodes Antipas, mais ao norte, e você tinha a força do Império Romano, simbolizado por Pilatos, mais ao sul. Então, aquele pessoal que gosta de comentar sobre tudo, os comentaristas de plantão chegam e dizem assim: Jesus, o senhor está sabendo o que aconteceu? O senhor viu a atrocidade, a obscenidade espiritual cometida por Pilatos? Ele foi aonde estava sendo prestado um culto, e ele acabou com o culto, e ele fez uma chacina. Ele matou todo mundo que estava prestando ali aquele culto, aquele sacrifício, e ele misturou o sangue daqueles homens galileus, ele misturou o sangue deles com os sacrifícios que estavam sendo oferecidos. Isso aqui é lição para nós, porque Jesus está falando assim: olha, vocês estão falando sobre aqueles galileus do norte, porque vocês são galileus do sul. E pela fala de vocês, está ficando muito claro que vocês se acham bons demais. E bons demais vocês não são. Vocês podem ser galileus do sul, mas eu quero que vocês saibam que aquilo que aconteceu a eles pode acontecer a vocês também mais cedo ou mais tarde, mesmo que seja de outra forma, mesmo que seja em outros contornos, porque nós estamos caminhando para isso. Irmãos, não importa quem nós sejamos, não importa a nossa ancestralidade, o tronco hereditário do qual viemos, não importa a nossa posição social, não importa o dinheiro que a gente tenha na conta bancária, o que tenhamos adquirido até aqui, a nossa fama ou prestígio, todos nós caminhamos na mesma direção. Eu citei para vocês já uma ilustração que foi sobre o Titanic, né? Quando ele saiu, ele tinha várias listas, categorias sociais. Tinha um pessoal da primeira classe, da segunda classe, da terceira classe, tinha um pessoal da tripulação, tinha um pessoal que trabalhava no operacional, no maquinário do navio. Quando saiu, mas depois do naufrágio, só restaram duas listas: salvos e perdidos. Os que foram resgatados mortos e com vida. E vai ser a mesma coisa. Todos nós caminhamos para o fim de todas as coisas, aonde simplesmente duas listas vão restar: os que estão salvos e aqueles que estarão perdidos. E esse é o foco do que Jesus está falando aqui. Não te acha bom demais não, porque as enchentes estão devastando o sul do Brasil. Não te acha bom demais não, porque a seca é uma seca que está castigando a Amazônia agora, e é uma seca histórica, estão quase para dizer assim, uma seca sem precedentes. Não fica te gabando e te vangloriando por isso não, porque tem juízo mais severo do que o ciclone que atingiu o sul do Brasil. Tem punição mais severa do que essa seca que está castigando a Amazônia. Tem punição mais severa, e a punição espiritual para aqueles que não se arrependerem dos seus pecados e não buscarem ter uma relação com Jesus. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Jesus, ele corta o nosso barato. Ele joga um balde de água fria e mostra a realidade sobre nós, quem nós somos. Irmãos, nós não somos nada. Eu amo a linguagem veterotestamentária do Antigo Testamento, porque
tem quadros, tem cenas, como o que é dito, Deus fala por meio do profeta, dizendo assim para o povo: os vossos melhores atos de justiça são como trapos de imundície. Traduzindo para a linguagem dos dias de hoje, os vossos melhores atos de justiça são como panos sujos de menstruação. A menstruação ela era considerada imundície no Antigo Testamento. Havia uma série de regras cerimoniais, rituais. A mulher, no seu período de menstruação, ela tinha que ficar isolada. Ela tinha que ficar isolada do convívio social. Então, imagine, não tinha a modalidade de absorvente que tem hoje. Antigamente chamava absorvente, sabe como? Mods, é assim que chamava no interior. Não tinha essa tecnologia, modernidade, absorvente com aba, com cheiro, sem cheiro, não sei o quê e tal. Era pano. As mulheres usavam panos. Imagine o terror, a inflamação para a mulher, aquela coisa toda. A mulher usava pano. E aquele pano, podia pegar e lavar? Podia. Às vezes jogava fora. Aí Deus usa o profeta. A linguagem é pesada, desculpa, é desagradável, mas é bíblica. Os vossos melhores atos de justiça são como trapos de imundície. Para mostrar o quê? Nós não valemos nada diante do Senhor. Tudo que tem de ruim somos nós mesmos. O que você vir de bom em nós é por causa de Cristo Jesus. Tudo tem que ser redirecionado para Ele. A honra, glória e louvor. Todas as coisas são por meio dEle, por Ele e para Ele. Então Jesus, ele corta o mal pela raiz. Porque a gente tem essas tolices em nós. Você não vê que o pessoal estava querendo fazer uma separação? Ó, nós queremos criar aqui a região sul e sudeste, e queremos nos desvincular do Brasil. São esses delírios da fraqueza do coração humano, de achar que somos algumas coisas. Irmãos, nós não somos nada. Nós não garantimos a própria vida. Ninguém aqui aguenta 5 minutos sem oxigênio. Uma batidinha a 80 por hora nos despedaça igual o isopor. Embolia pulmonar nos mata dormindo. Um vírus microscópico nos derruba igual um saco de areia, pela nossa fraqueza. E achamos que somos alguma coisa. E achamos que somos melhor do que quem mora no Goiás. Achamos que somos melhor do que quem mora no norte, no nordeste do país. Por que nós temos tão forte no Brasil? Por que nós temos um problema tão forte na face da terra que é chamada xenofobia? Pastor, eu quero morar em Portugal. Pesquise um pouco mais. Pesquise sobre o que está acontecendo com os brasileiros lá. Pesquise por que algumas pessoas têm que esconder a sua nacionalidade quando vai para outro país. Por quê? Porque nós nos consideramos superiores aos outros. Às vezes, irmãos, olhamos alguém passando por um infortúnio, por uma desgraça, por uma infelicidade, e imediatamente proclamamos: é por causa de pecado, é porque aprontou alguma coisa. Às vezes não. Às vezes alguém pode estar passando por uma provação e ser simplesmente um tratamento de Deus na sua vida. Gosto quando o pastor Hernando Dias Lopes diz que é o próprio Deus quem nos matricula na academia do deserto. Porque quando nós somos matriculados na academia do deserto espiritual, Deus vai exercitar a musculatura da nossa alma, a musculatura da nossa fé. Não é porque nós somos melhores ou piores, mas é porque Deus está nos tratando. E que isso aqui fique de lição para nós, que nós botemos as barbas de molho, para entendermos que a armadilha que aquele pessoal caiu, nós também podemos cair. Alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Nunca mais se esqueça dessa palavra. A palavra arrependimento é palavra-chave na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Arrependimento. Arrependimento é a única forma de nós nos aproximarmos de Deus, de nós termos relação com Deus e de nós adentrarmos no reino dos céus. A Bíblia, ela usa sinônimos. Quando a Bíblia fala em reino de Deus, reino do céu, ou reino do Filho do seu amor, que é uma expressão usada pelo apóstolo Paulo, está se referindo à mesmíssima coisa. É um reino que está além dessa dimensão de domínio de Satanás. Esse mundo, em sua maior parte, ele é dominado pelas trevas. Ele é dominado por Satanás. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Essa palavra jaz, ela é uma palavra difícil para a nossa compreensão, mas o sentido literal dela no Novo Testamento é como se fosse estar deitado no colo de. Jaz, está deitado. Então é como se esse mundo estivesse deitado no colo de Satanás.
Esse mundo é completamente submisso, entregue a Ele. Quando Jesus entra em cena, Ele estabelece um reino. Ele diz assim: o reino de Deus chegou até vocês. Só que esse reino, para você fazer parte dele, não é por hereditariedade, não é por ancestralidade. Isso aqui fez muitos judeus pirarem, porque eles achavam que tinha que ser por tabela, que tinha que ser pelo critério sanguíneo. Mas como assim? Eu sou um judeu, eu sou da nação de Israel. Meu amigo, esse tempo passou. Ele veio para os que eram seus. Os seus não receberam, mas a todos quanto pois o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no seu Filho, os que creem em Jesus Cristo. Então a coisa vai mudando. Então nós percebemos que já não é mais porque nasceu de um pai e de uma mãe judeus, mas porque conheceu a Cristo Jesus. Não é pelo critério do sangue, mas é pelo critério do arrependimento. Pastor, vamos então lá. O judeu pode ser salvo? Sim. A pessoa do território de Israel pode ser salvo? Sim. E da Palestina? Sim. E do Hamas? Sim. Jesus Cristo veio para salvar os homens dos seus pecados. Todos estão como alvo direto da salvação e da graça de Jesus Cristo. Ele, porém, disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Frequentar uma igreja, embora seja muito importante, muito bom, você vai ter muitos benefícios a partir disso, não é suficiente para entrar no reino de Deus. Eu gosto de falar que a gente não deve confundir o rol de membro da igreja com o livro da vida. São coisas distintas. Então, naturalmente, pode ter nome que está no livro do rol de membro de uma igreja que não está no livro da vida, no rol do livro da vida. E pode ter nome que está no livro da vida que não está no rol de membro da igreja, porque Deus não trabalha limitado com as nossas próprias limitações humanas. Arrependimento, arrependam-se. Eu gosto de falar para vocês que a última palavra do Antigo Testamento, Deus fala por meio da boca do profeta Malaquias. É um livro curtinho, são 4 capítulos, e o Antigo Testamento ele é encerrado com uma chamada ao arrependimento. O povo não se arrepende, Aí Deus faz aquilo que muito pai, principalmente muita mãe, gosta de fazer. Diz assim: pois é, eu estou falando aqui, você está achando ruim, mas um dia você vai sentir saudade da minha voz, porque um dia eu não estarei mais aqui, e eu não vou estar mais aqui para falar e encher sua paciência, e você vai sentir saudade da minha voz. Quantos filhos sentem saudade da voz de sua mãe, do seu pai, que não está mais aqui, que já partiu? E quanta gente naquele tempo do profeta Malaquias começou a sentir saudade da voz de Deus, porque Deus prometeu que ia ficar em silêncio. Sabe o que foi que Deus fez? Ficou 400 anos em silêncio. Então muita Bíblia tinha, principalmente aquelas mais antigas, da imprensa bíblica do Brasil, entre o Antigo e o Novo Testamento, 4 páginas em branco. Elas simbolizavam o chamado período interbíblico, intertestamentário, ou, a grosso modo, o período do silêncio de Deus. Por 400 anos, Deus não levantou nenhum profeta. Quando Deus quebra o jejum daquele silêncio, e Ele volta a falar, Ele o faz por meio daquele que é considerado o último profeta da antiga dispensação, João Batista. E quando Ele abre a boca, a primeira palavra que Ele diz, que está registrado na Bíblia, é: arrependam-se. Deus fecha o Antigo Testamento em Malaquias, chamando o povo para o arrependimento, passa 400 anos em silêncio, mas nos deixa claro que Ele não esquece as contas que nós temos que acertar com Ele. Ele silenciou em relação à nação de Israel, 400 anos ficou em silêncio, 400 anos depois Ele quebra o silêncio e Ele volta com o mesmo tom e com a mesma palavra, dizendo: arrependam-se, 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 porque o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, porque chegou até vocês o reino de Deus. Igreja não é clube social, igreja não é apenas para você vir e se sentir bem. É claro que isso faz parte do pacote, mas aqui é para você vir e ser confrontado
com a sua própria natureza, com a malignidade do seu próprio coração, para saber o quanto que nós somos corruptos sem Cristo Jesus. Pastor, me respeita, você está me chamando de corrupto? Eu nunca trapacei, nunca passei a perna em ninguém. A palavra corrupto em grego, o sentido dela é de apodrecido, podre. Sem Cristo Jesus nós estamos podres. O que é uma pessoa quando morre? Ela é um defunto e foi disparado, apertou o play do seu processo de decomposição. Não sei se você já viu, por exemplo, um animal morto depois de um dia, depois de 2 dias, 3. A polícia, quando encontra um corpo, depois de alguns dias, o estágio é avançado de decomposição. É a condição natural do corpo sem vida. É a condição natural do homem sem o Espírito Santo. Sem o Espírito da vida, o Espírito de Jesus Cristo dentro de si. Ele está podre, ele está morto. Ninguém define melhor o ser humano sem Cristo, na minha opinião, do que Efésios capítulo 2. A Bíblia diz que sem Cristo, nós estávamos mortos em delitos e pecados, defuntos. Nós éramos defuntos, cadáveres. O poeta brasileiro diz assim, defunto em pé. É assim que nós éramos, um tipo de apocalipse zumbi, um monte de gente zanzando para lá e para cá, achando que está viva, mas estávamos mortos. Por quê? Porque nós não tínhamos condições de discernirmos a nossa própria vida, de saber o que era bom ou ruim, os códigos éticos e morais, iam nos perfilando mais ou menos, mas ainda assim, nós estávamos mortos. Igual aquele filme, né, que tinha lá um morto muito louco, conduzido para onde as pessoas queriam, para onde as pessoas levavam. Teve uma lenda urbana na época que Tancredo Neves morreu, de que a última entrevista dada por ele estava morto. Depois, agora não. Depois você pesquisa na internet, uma foto emblemática, em que ele está num sofá, sentado ao lado de um corpo médico, de médicos, e realmente parece que ele está morto ali. É a cara, o semblante de um cadáver. Então o pessoal precisava ganhar tempo, até que se proclamasse que ele realmente havia falecido de septicemia, infecção generalizada. Mas assim, essa é a condição de muita gente. Aparentemente está viva, mas está morta, espiritualmente falando. Por causa de quê? Por causa dos delitos e pecados. E quando nós estamos mortos, nós não temos domínio sobre a própria vida. Nós não temos domínio sobre os nossos próprios passos. Nós somos guiados pela correnteza desse mundo e vamos fazendo tudo aquilo que desagrada ao nosso Deus. Por quê? Estamos mortos em delitos e pecados. Quantos artistas famosos, recentemente eu vi sobre a condenação de acho que até aqui destas bandas aqui, não sei se é Distrito Federal, Goiânia, que estava publicando fotos de artistas famosos, né, que faleceram. Marília Mendonça, por exemplo, aquele Araújo, Cristiano Araújo, tinha esse também, né? Quero confundir com o Cristiano Ronaldo toda vez. Cristiano Araújo, morreu novinho. Aí vazaram fotos no necrotério. E aí, meus irmãos, é crime, né, pelo Código Penal brasileiro. Aí o que eu quero dizer para vocês? Se ela estivesse viva, aquilo não aconteceria. Marília Mendonça, se o Cristiano Araújo estivesse vivo, aquelas fotos não seriam tiradas como foram tiradas, com o manuseio do corpo, um vilipêndio do cadáver. Mas eles estavam mortos. E assim somos nós espiritualmente. A gente pensa que domina alguma coisa, não domina nada. Porque nós somos levados para lá e para cá, pelo impulso, pela libido, pela cultura, pela mídia, pelas forças políticas. A gente não tem querer. Então, nós estamos expostos e entregue à própria sorte. Se alguém disser assim, você vai começar a sua vida sexual ativa com 10 anos, a pessoa vai começar. Você vai começar com 20 anos, vai começar. Uma mulher é pouco para você vai ter que ter 2, 3. A pessoa vai seguir. Para você ser um homem de verdade, você tem que ser arrogante, você tem que ser grosseiro, e vai seguir. Para que você seja uma mulher completa, aí a gente vai seguindo os ditames de um mundo caído. Por quê? Porque nós não temos condições de discernimento, reação e contra-ataque contra essa cultura. Quando Jesus Cristo entra em nossa vida, Ele repete um processo parecidíssimo com o que aconteceu lá no Gênesis, quando Deus cria o homem do pó da terra e sopra no homem o fôlego da vida. A ruá, o sopro, o pneuma de Deus, o sopro, o Espírito vem. Nós estando mortos em delitos e pecados, quando o Senhor nos salva, Ele cumpre um processo que é assim, Ele nos regenera,
Regenerar é gerar de novo. Ele nos cria de novo, ele nos regenera, nos transforma. Ele nos faz nascer de novo. Ele nos lava com o seu sangue. O sangue de Jesus Cristo, ele é incomparável. O pecado gera manchas e gera nódoas em nós. Vênice não tira, que boa não tira, água sanitária não tira. Mas a Bíblia diz que ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eu os tornarei mais brancos do que a neve. O sangue de Jesus Cristo, diz a Bíblia, nos purifica de todo pecado. Jesus nos lava com o seu sangue, nos regenera, nos batiza com o seu Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo vem morar em nós, ele nos sela para o dia da redenção, porque o Espírito Santo é o penhor do Espírito, é a garantia dada por Deus de que ele foi, mas vai vir nos buscar. Ele deixa como penhora em nós o seu Espírito Santo. Olha que imagem linda bíblica. E ele começa o processo de transformação, ele sopra o Espírito Santo em nós. Irmãos, pensem no hotel mais luxuoso que possa ter em Brasília. Antigamente era famoso o Hotel Nacional, acho que já foi até a leilão, parece, né? Faliu, foi a leilão. Mas pense no hotel mais luxuoso da terra, o palácio mais luxuoso da terra. Jesus não o escolheu como sua morada. Jesus escolheu a nós. A Bíblia diz que nós somos o santuário, nós somos o templo, nós somos a casa onde Deus decidiu morar com o seu Santo Espírito. Então, antes de Jesus chegar, a gente estava com uma verdadeira bagunça em nossa alma. Nossa casa era uma verdadeira feira para quem quisesse entrar. E pior do que isso, era uma pocilga. Sabe o que é pocilga? Chiqueiro. Era um chiqueiro que tinha tudo que não presta. Nosso coração, nossa alma era o depósito de tudo que não prestava. Quando Jesus entra em nossa vida, ele saneia nosso coração, nossa mente, nossa alma, o nosso corpo. E ele tira aquela placa de há vagas e bota assim, ocupado, porque ele vem fazer morada. E a morada do Senhor é exclusiva. Nós nos tornamos a morada do Santo Espírito de Deus. Isso aqui é uma beleza que a gente não pode nunca deixar de falar. Então vamos lá, para a gente poder fechar aqui essa mensagem. Se não vos arrependerdes, parte B do versículo 3. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O rico, o pobre, o preto, o branco, o indígena, a criança, adolescente, o jovem, o ancião, o endinheirado, o político, o famoso, o anônimo, o europeu, o asiático, enfim, todos igualmente perecerão. Todos igualmente perecerão, se não se arrependerem dos seus pecados. Ou cuidais que aqueles 18, ele vai falar agora de um outro fato. Você não está trazendo um? Eu vou botar outro aqui agora. Jesus está falando. 4. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. Coisas boas, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Não é porque sofreu um acidente automobilístico que necessariamente foi um juízo de Deus, foi uma punição de Deus. Não é porque passando por baixo de uma marquise, lá na Asa Sul, no plano piloto, e a marquise desabou e matou na hora com traumatismo craniano, porque ali era um castigo de Deus. Não, às vezes é uma consequência natural, uma eventualidade, um infortúnio que pode acontecer. Jesus diz, tira teu foco disso. O foco não é esse, porque isso aí pode acontecer a qualquer um. Quanta gente maravilhosa que nós conhecíamos, que partiram, algumas partiram de Covid, quanto amigo lindo, maravilhoso, homem de Deus, que eu tinha que padeceu por causa de Covid, quantos já padeceram de acidente automobilístico, gente que morreu afogada. Então quer dizer, são fatalidades a que todos nós estamos sujeitos, mas há uma fatalidade a que todos estarão sujeitos inevitavelmente, que é a fatalidade da perdição eterna, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados e não nos rendermos à salvação que há em Cristo Jesus. Está dizendo assim, vocês lembram do que aconteceu na torre de Siloé? Desabou e matou 18. Eles não eram mais culpados do que todos os outros habitantes em Jerusalém, mas aquilo aconteceu a eles. Eles não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Se toda a sua família crê em Jesus e confessar a Jesus como Senhor e Salvador, todos vocês vão morar no céu, de acordo com a Bíblia. Mas se todos vocês não se arrependerem, ninguém vai morar no céu. Porque, irmãos, o ingresso para o céu, a gente não compra na mão de cambista.
Você não consegue por meio de pistolão. Não existe tráfico de influência. Nós só conseguimos acesso ao céu por meio de Jesus Cristo. A Bíblia diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único mediador, é o único caminho. Diz Jesus, eu sou o caminho. Eu não sou um dos caminhos, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Arrependimento é crucial para todos nós. Às vezes a gente fica triste, e com razão, e dizemos assim, eu estou muito triste, meu coração está moído por tudo que está acontecendo lá entre Palestina e faixa de Gaza e Israel. Irmãos, todos nós estamos muito tristes, mas isso aqui não pode tirar o nosso foco de que todos devemos nos entristecer pela condição da nossa alma. Você consegue ficar triste quando você sabe que alguém que você ama tanto, que você conhece, ou pelo menos que você convivia, partiu para a eternidade sem Cristo Jesus? Deveria ficar, porque irmãos, depois que os nossos olhos se fecham nessa terra, para se abrirem na eternidade, não há mais absolutamente nada que possa ser feito. Qualquer mudança de rumo do nosso caminho na eternidade só pode ser feito enquanto estivermos aqui nessa terra. Pastor, e se eu acender 10.000 velas, não surte efeito nenhum, à luz da palavra. Não estou falando com base no Alcorão, não estou falando com base no jornal Correio Brasileiro, estou falando com base na palavra de Deus. À luz da palavra de Deus, não há nada o que se fazer depois que uma pessoa falece. Por isso que muita gente tem, irmãos, remorso no coração, porque às vezes conviveu, trabalhou com a pessoa a vida inteira e nunca falou o plano de salvação, nunca falou sobre o maravilhoso amor de Deus, nunca apontou para Jesus Cristo. Eu amo quando Spurgeon diz assim, evangelismo é um mendigo dizendo para outro mendigo onde é que ele vai achar pão, e é verdade. A gente alcança a saciedade para a alma, e quando nós a encontramos, a gente passa a apontar o caminho para as outras pessoas. Estamos tristes, abatidos, mas por que nós estamos tristes? Eu estou triste por causa de Braslândia, que eu estou procurando casa para alugar e não acho. Eu estou triste por causa da chuva que não chega e está muito quente. E a gente tem muitas distrações nessa vida. Quando Jesus estava para ser crucificado, e o relato está em Lucas capítulo 23, um grupo de mulheres começa a prantear, começa a chorar, e talvez elas gritavam de agonia, porque Jesus estava sendo muito maltratado, estava sendo afligido, estava prestes a ser morto. Aí eu acho tão interessante o que Jesus fala. Coloca para a gente, para lermos aqui juntos, Lucas capítulo 23, do versículo 28 a 30, olha que palavra interessante, certeira e marcante de Jesus. Lucas 23, do versículo 28 até o versículo 30, porém Jesus, voltando-se para aquelas mulheres que estavam chorando, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, porque dias virão em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis, que não geraram e nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes, caiam sobre nós, e aos outeiros, cubram-nos. Olha que palavra dura, irmãos. Eu tenho certeza que quem sofreu os ataques lá no território de Israel, ou no território da faixa de Gaza, meu Deus, que vídeos terríveis e devastadores. A gente vê um adulto morto, é muito doloroso, mas você vê uma criança morta, não é brincadeira não, vou te falar, viu? É muito difícil. Quando você vai no sepultamento de uma criança, não é brincadeira, aquele caixãozinho branco, é muito doloroso. Agora imagine, irmãos, aqueles corpos trucidados por causa da malignidade de corações endiabrados. Aí você vê uma situação como aquela. Irmãos, pode ter certeza que naquele momento ali, muita mãe, muito pai, pensa assim no coração, por que eu fui ter esse filho? Para sofrer essas dores tão terríveis. Se eu soubesse que ele passaria por isso, eu jamais teria tido esse filho. Então aquelas mulheres, num contexto como aquele, que eram estéreis, que o ventre não produziu, que não tiveram filhos para amamentar nos seus seios, foram mulheres mais felizes, porque não tiveram a infelicidade de ver uma desgraça daquela acontecer. O seu filho ser arrancado dos seus braços e o seu filho ser morto de maneira cruel e brutal. Então Jesus está dizendo assim, é doloroso, mas vai chegar o momento, a gente está caminhando para isso, que é o fim de todas as coisas, nós caminhamos para isso, irmãos,
Então imagine que chegará um momento em que a Bíblia diz que as mulheres estéreis, a que os seus ventres não geraram filhos, e aquelas que não amamentaram filhos, serão bem-aventuradas e felizes, por causa de tamanha dor que haverá na face da terra. E também será um momento tão difícil que as pessoas dirão assim: montes caiam sobre nós. Sabe quando a pessoa está passando por uma aflição tão grande, que ela deseja que algo pior ainda aconteça, como a própria morte? Então é uma fala que se diz sobre suicídio. Uma explicação que se tem assim: a pessoa que vai tirar a própria vida, ela não quer matar a si mesma, em muitos casos. Ela quer matar a dor. Então ela não consegue discernir bem. Por isso precisamos apoiar, dar suporte, acompanhamento e muita atenção a esses casos, dores maiores. E o que Jesus está dizendo é: poupe sua alma dessas dores maiores. Poupe sua alma de chegar diante de Deus no juízo final e ficar numa angústia como essa, de deixar um filho seu partir para a eternidade, sem conhecer a Cristo Jesus. Deus defenda a todos nós de um momento miserável como esse, de um filho partir para a eternidade e pensar assim: por que eu não ensinei o evangelho para o meu filho? Para onde foi o meu filhinho? Para onde foi a minha filhinha? Para onde foi o meu pai? Para onde foi a minha mãe? Para onde eu estou indo? Porque tem, por exemplo, jovem. Gente, a morte alcança todos. Alcança criança, adolescente, jovem. Depois que eu cheguei aqui, eu já fui em sepultamento de idoso, mas de adulto também, e de adolescente também, e de criança também. Todo mundo está sujeito à morte. Todo mundo está sujeito à morte. Todo mundo. Então tem jovem, por exemplo, que não vai numa consulta sem o pai ou a mãe. E como é que você vai embarcar para a eternidade? Qual é a tua luz? Qual é a segurança que você tem? Você vai segurando na mão de quem? Quem é que vai te receber do lado de lá, na hora que você fechar os olhos nessa terra e os abrir na eternidade? Quem você vai encontrar na sua frente? Será que é Jesus? Porque Ele vai nos receber e vai dizer: vinde benditos do meu Pai, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, vem para o gozo do teu Senhor. Vinde benditos do meu Pai, vinde para as bodas do Cordeiro. Tudo isso aqui está preparado para vocês antes da fundação do mundo, dos séculos. Venham, as bodas, a grande mesa, a grande ceia do banquete celestial está montada para receber aqueles que, aqui nessa terra, receberam e reconheceram a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Que o Senhor Jesus, com essa palavra, alcance seu coração, que você medite sobre sua vida espiritual. Você veio aqui porque o Senhor atraiu a sua alma até aqui, porque o Senhor está tratando com você, o Senhor está falando contigo. Você tinha 1000 opções diferentes nessa noite, mas Deus te atraiu até aqui, para que você ouvisse essa palavra, e para que você tomasse uma posição firme em relação à sua caminhada com Jesus Cristo.